o que eu ofereço nas oficinas tem a ver com a minha experiência com, com essas linguagens, né? Com o movimento, com a voz, com o desenho. E eu acho que tudo isso é movimento. Eu comecei a dizer que o meu trabalho é improvisação com movimento e o movimento incluindo som e desenho, incluindo o registro visual, né, do desenho e o som. A grande potência nessa maneira de expressão é como é simples, porque é corpo, todo mundo tem. Obviamente, cada pessoa tem um corpo diferente, uma corpa diferente, mas todo mundo tem corpo. Essa existência humana aqui é marcada pelo corpo, seja como for. Esse projeto se chama Desenho como Movimento na Prática da Improvisação. E o meu objetivo, quando eu sentei para escrever o projeto, eu queria juntar num projeto só os principais pontos que eu vinha trabalhando nos últimos anos nessa pesquisa do desenho. Eu já vinha nesse pensamento, né, ao longo de 2020, que foi um ano que eu fiquei em casa, um ano que eu não pude sair de casa, né? E tive o privilégio de poder ficar em casa, então eu desenhei muito e refleti muito sobre essa prática. E eu comecei a ter vontade de escrever sobre, compartilhar sobre essa prática, né, em oficinas ou em textos ou em outros tipos de em projetos como esse, por exemplo. E aí quando surgiu o edital da Lei Aldir Blanc, eu me perguntei quais são os pontos principais que eu estou trabalhando aqui nessa pesquisa prática, né? Várias dessas que tem essa mina maior. Como o meu corpo se organiza para produzir um desenho, para interagir com uma folha de papel ofício, uma folha de papel A4, uma parede imensa, o nível de esforço, o tipo de movimento que eu vou fazer ou não, como também muda com o material que eu vou usar, se é grafite, se é lápis de cor, se é caneta, se é tinta, caneta nanquim. O tipo de desenho que eu produzo me exige um tipo de presença, um tipo de atenção, um tipo de envolvimento, de mobilização mesmo, que pouco importa se é uma folha de uma cadernetinha qualquer, um pedaço de qualquer coisa, um recibo que eu vou rabiscar, ou se é uma parede imensa, uma superfície super grande. É importante que eu seja capaz de decidir por mim mesmo, livremente, o que fazer e como fazer a cada momento do processo. E isso é uma coisa complicada às vezes, né? A minha formação, por exemplo, como a de muita gente, foi de o que é certo e o que é errado, né? Isso aqui é erro, isso aqui você evita, isso aqui não, isso aqui é uma coisa boa, bonita, aqui é o certo, né? E me liberar de tudo isso é um processo, não acaba nunca. Eu estou em pleno processo ainda. Nem sempre consigo, mas é um exercício, é uma prática, né? O desenho não é só o que está na folha de papel que outra pessoa pode ver. O desenho pronto, entre aspas. Não é só isso. É todo o processo do desenho. Tudo que passa pela minha cabeça, todos os movimentos do meu corpo, tudo que acontece, todo o processo. Então, isso para mim é movimento. A minha maneira de falar disso foi chamar desenho como movimento. Podia ter outros nomes, podia ser desenho como performance, desenho como processo, mas nesse momento o que fazia mais sentido para mim era falar de desenho como movimento. E não é qualquer movimento. É um movimento específico que tem a ver com essa ideia de improvisação, né? É um movimento que me exige de um jeito muito específico. Não é um movimento coreografado, não é um movimento premeditado, não é um movimento já planejado, é um movimento improvisado, que vai se construindo à medida que vai acontecendo. Tem uma rachadura bem embaixo do negócio que eu tô querendo fazer bem preciso. Para mim, a improvisação tem a ver com esses quatro eixos, né? Comecei a me perguntar, nesse ano de 2020, o que é que me interessava na improvisação. Para onde ia minha atenção, para onde ia minha vontade, meu desejo, né?
E aí eu cheguei, depois de muito pensar, né, rascunhei, fiz várias listas de interesses e tal, e cheguei nesses 4 pontos. A princípio eram 3, depois viraram 4, que é justamente isso. O cultivo de um estado de presença diferente do estado normal, do estado ordinário, um estado de presença amplificado, mais atento, mais aberto, acolhedor, né? Tem a ver com práticas de meditação, com práticas de cultivo mesmo dessa presença, né? De escuta num sentido mais amplo de mim mesmo, do ambiente, do que acontece comigo, das minhas vontades e tal. E como eu navego tudo isso. Eu quero descobrir coisas nesse processo da improvisação. Então eu posso nem ter uma pergunta muito bem formulada, ou posso ter uma pergunta ampla, né? Como fazer diferente do que eu já estou fazendo, né? Como me desafiar. Mas mesmo que eu não saiba, existe um estado de busca que eu também busco exercitar. Eu estou buscando alguma coisa, estou querendo encontrar alguma coisa, né? Não sei bem o que é, mas eu quero encontrar alguma coisa. Então isso me gera atenção, me gera essa receptividade, essa atenção ampla também, né? Tem a ver com o estado de presença. Não me leve muito a sério. Eu tento não me levar muito a sério a cada momento. Não, quando eu percebo que eu estou muito tenso, dando muita importância, sabe, para o que eu estou fazendo, aí eu começo a ficar travado. Isso aparece no desenho. Então, é me lembrar o tempo todo que é sempre uma grande brincadeira. Era uma coisa de revelação mesmo, uma coisa espiritual, quase religiosa, de eu preciso avisar as pessoas que tem gente que ainda não se ligou, tem gente que ainda não se tocou que é possível brincar com isso, com o corpo, brincar com o corpo em movimento, brincar com o movimento, né? Isso é uma brincadeira muito simples, muito potente e que muita gente não se dá conta. Preciso contar para essas pessoas, preciso compartilhar a boa nova.